Já pensou em perder uma aposta e, sem querer, encontrar o amor da sua vida? Isadora, uma designer de 32 anos, estava prestes a viver essa experiência inusitada ao se envolver com seu chefe Carlos, um homem charmoso e mais velho. Em meio a uma competição acirrada e com um coração pulsante, ela descobrirá não apenas os riscos de um romance proibido, mas também o poder de um amor que pode superar qualquer adversidade. Fique conosco e mergulhe nessa história cheia de paixão, dúvidas e superações. Em uma manhã ensolarada de segunda-feira, Isadora entrou no escritório com a mente cheia de ideias e o coração pulsando de expectativa. Ela era uma jovem designer de 32 anos, entusiasmada com seu trabalho, e sempre sonhou em ser reconhecida na empresa onde trabalhava. Seu chefe, Carlos, um homem charmoso de 55 anos, tinha uma reputação de ser severo, mas justo. Isadora sentia, em algumas ocasiões, que havia algo mais na maneira como ele a olhava. Quando seus colegas de trabalho propuseram uma aposta inusitada, que envolvia fazer uma apresentação para um cliente importante, Isadora aceitou sem hesitar. A ideia era simples: quem perdesse a aposta teria que fazer o que o vencedor decidisse. Ela confiava em suas habilidades e estava disposta a provar seu valor. Ao final do dia, no entanto, a pressão havia se tornado insuportável, e o brilho de uma possível vitória começou a desaparecer lentamente. No dia da apresentação, Isadora se preparou da melhor forma possível. Ensaio, feedback dos colegas, tudo estava a seu favor. Mas quando chegou ao momento decisivo, as palavras pareciam escorregar de seus lábios. Carlos, observando-a da primeira fila, notou seu nervosismo e decidiu intervir. Ele fez perguntas incisivas, e cada resposta dela parecia perder força diante dos olhos críticos do cliente. Quando a apresentação terminou, a culpa pesava em seu peito. No fim da reunião, Carlos chamou Isadora para conversar. O tom sério em sua voz a fez perceber que havia perdido a aposta. Mas o que ela não esperava eram os olhos de Carlos, que a fitavam com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta. Você terá que cumprir sua parte agora, Isadora, disse ele com um leve sorriso nos lábios. A promessa de um prêmio em troca da derrota crescia em sua mente, misturando excitação e medo. Após a apresentação, a atmosfera entre Isadora e Carlos mudou. O que antes era apenas uma relação chefe-subordinada começou a se transformar em algo mais intrigante. Ao longo da semana, Carlos fez questão de encontrar Isadora mais vezes, cada encontro carregava uma tensão sutil que ela não conseguia ignorar. Ele a convidou para um jantar a dois para discutir um projeto, e ela, perdida em seus pensamentos, aceitou. O local escolhido por Carlos era um bistrô aconchegante, onde o ambiente romântico envolvia os dois em um clima de tranquilidade e descontração. Durante o jantar, as conversas fluíram naturalmente, e os olhares de Carlos a faziam sentir-se especial. O que começou como uma aposta se transformava em uma conexão profunda e inesperada, e Isadora percebeu que estava se apaixonando pelo seu chefe, mesmo ciente das complicações que isso poderia trazer. À medida que os encontros se tornavam mais frequentes, Isadora e Carlos começaram a explorar sentimentos que ambos tentavam ignorar. Um passeio no parque, uma visita a uma exposição de arte, e até mesmo uma escapada de fim de semana se tornaram parte da rotina deles. Isadora nunca havia imaginado que a aposta que havia feito a levaria a um romance tão intenso. No entanto, havia uma sombra de insegurança pairando sobre ela. O medo de ser julgada por seus colegas e as possíveis consequências de um relacionamento com o chefe começavam a atormentá-la. Em uma noite de conversa franca, Isadora decidiu abrir seu coração e contar a Carlos sobre suas preocupações. Ele, por sua vez, a segurou pela mão e disse que estava disposto a lutar por aquilo que sentiam. Aquela declaração a fez sentir-se mais confiante, mas também trouxe à tona a dúvida: seria esse amor forte o suficiente para enfrentar todos os obstáculos que estavam por vir? Após a conversa franca com Carlos, Isadora sentiu-se mais leve, mas a incerteza continuava a lhe rondar. No escritório, a atmosfera estava carregada. Ela percebeu que seus colegas começaram a observar os encontros dela com Carlos com uma mistura de curiosidade e especulação. Cada risada compartilhada no corredor ou olhares furtivos durante as reuniões parecia amplificar a pressão que já pesava sobre ela. Naquela semana,
um boato começou a se espalhar. Um dos colegas mais fofoqueiros havia visto Carlos e Isadora saindo juntos e não demorou para que isso virasse assunto entre os demais. Isadora, ao ouvir alguns comentários maldosos à distância, se sentiu mal. O que parecia ser uma história de amor estava rapidamente se transformando em um enredo de desconfiança e julgamento. Com isso em mente, ela decidiu que precisava ter uma conversa séria com Carlos sobre a situação. Afinal, ela não queria que o romance dele se tornasse apenas mais um ponto de gossip na empresa. No jantar da sexta-feira, que eles haviam programado para discutir novos projetos, Isadora pegou coragem e abordou o tema. O restaurante escolhido tinha um ambiente tranquilo, mas a tensão em seu coração a impediu de desfrutar do momento. Enquanto Carlos falava animadamente sobre suas ideias, Isadora mal conseguia concentrar-se. Faltava pouco para que ela interrompesse sua fala e tocasse no assunto delicado. Assim que achou um espaço, ela disse: Carlos, eu gostaria de conversar sobre nós. Estou preocupada com o que as pessoas estão pensando e comentando sobre nosso relacionamento. Carlos, surpreso, a olhou nos olhos. Ele colocou a mão sobre a dela, transmitindo tranquilidade. Entendo suas preocupações, Isadora. Mas o que temos é real e não devemos deixar o que os outros pensam interferir nisso, afirmou ele com convicção. Ela sentiu uma onda de conforto, mas não completamente convencida. Algo ainda a deixava insegura. Nos dias seguintes, Carlos começou a demonstrar publicamente sua admiração por Isadora. Um elogio aqui, um abraço amigável acolá, estava claro que ele queria que a relação deles fosse reconhecida, mas esse gesto provocou reações inesperadas entre os colegas. Algumas mulheres na equipe começaram a olhar Isadora com dúvidas e até mesmo com despeito, enquanto outros homens compartilham comentários sarcásticos. As conturbações criadas pela decisão de Carlos em ser aberto quanto ao relacionamento começaram a afetar Isadora. Ela, que antes sentia-se poderosa e assertiva, passou a questionar se deveria permanecer ao lado de Carlos. Para saber como lidar com a situação, decidiu novamente procurar Carlos e pedir que eles dois falassem sobre como poderiam enfrentar as consequências disso juntos. Aquela conversa se mostrava crucial para que o amor deles se consolidasse numa base mais forte, que resistisse ao que viesse pela frente. Naquela mesma semana, Isadora convidou Carlos para um passeio no parque. Era o lugar que eles mais gostavam de frequentar, e um espaço mais privado ajudaria a aliviar a tensão que pairava no ar. Enquanto caminhavam sob as sombras das árvores, os dois conversaram sobre o que estavam sentindo. Carlos a ouviu atentamente, antes de falar, olhou profundamente em seus olhos. Sabe, Isadora, eu não me importo com o que os outros pensam. O que eu quero é construir um vínculo verdadeiro entre nós. Se enfrentarmos isso juntos, seremos mais fortes, disse ele, oferecendo sua visão esperançosa da relação. Isadora sentiu um alívio ao ouvir aquelas palavras. Ela começou a perceber que não deveriam deixar que os comentários alheios moldassem o que sentiam um pelo outro. Ao longo dos dias que se seguiram, ela tomou a decisão de se concentrar na relação, afastando suas inseguranças e deixando espaço para amor e confiança. Afinal, um romance que começou com uma aposta tinha se tornado um capítulo especial de suas vidas, que ela estava disposta a explorar em todas as suas nuances. Após a conversa franca que tiveram, Isadora se sentia aliviada e mais segura com relação ao que estava vivendo com Carlos. No entanto, a dúvida ainda a rodeava em momentos de solidão. Ela decidiu procurar suas amigas de longa data para desabafar. Em um encontro que foi marcado em uma cafeteria perto de seu trabalho, elas começaram a conversar sobre a vida e os relacionamentos. Isadora se lembrou do quanto tinha falado sobre Carlos e como ele a fazia sentir-se única. Suas amigas ouviram atentamente, intercalando histórias de suas próprias experiências. Algumas se mostraram céticas em relação ao romance entre chefe e subordinada, mas outras a incentivaram a seguir seu coração. As opiniões divergentes a deixaram confusa, mas, no fundo, Isadora sabia que queria seguir em frente com Carlos, mesmo com os riscos envolvidos. Ao final da conversa, ficou decidido que seus sentimentos eram reais o suficiente para não serem ignorados. Um novo capítulo começava em sua vida,
e ela estava disposta a vivê-lo intensamente, com todas as suas nuances. Dias se passaram, e Isadora, agora mais confiante, começou a desfrutar de momentos ao lado de Carlos. Eles se encontraram em um evento da empresa, onde a química entre eles era palpável, mas precisava ser contida devido à presença dos colegas. Isadora lutava para manter as aparências, mas, em seu íntimo, seu coração pulsava mais forte ao ver Carlos. Durante uma pausa, Carlos a chamou para um canto mais discreto do evento. O olhar dele tinha um brilho que a deixou sem palavras. Isadora, precisamos conversar sobre o que estamos sentindo e como podemos lidar com isso, disse ele em um tom sério, mas gentil. Eles precisavam estabelecer limites e decidir como iriam enfrentar aquele amor, lidando com a dinâmica do ambiente de trabalho e com a percepção dos outros. A conversa fluiu naturalmente, com ambos reconhecendo que estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio. Aquela declaração de intenções trouxe a Isadora um alívio e um novo entendimento. O amor que nascia entre eles era forte, se bem administrado, poderia não apenas sobreviver, mas florescer mesmo em um ambiente repleto de olhares críticos. O dia seguinte foi marcado por uma sensação de leveza em Isadora, que se sentia mais confiante em sua relação com Carlos. Contudo, a atmosfera no escritório estava prestes a mudar. Rumores começaram a espalhar-se entre os colegas e Isadora, ao notar o olhar de desconcerto deles, sentiu um frio na barriga. A primeira reação dela foi de preocupação. Como eles poderiam manter sua relação em segredo? Ela não queria que as falácias chegassem até Carlos. Foi então que um colega de trabalho, que costumava ser amigável, a abordou num tom sarcástico, insinuando sobre a proximidade que ela tinha com o chefe. Isadora sentiu-se exposta e nervosa, mas respirou fundo e respondeu com firmeza: não é da sua conta. Aquela resposta, embora tenha sido motivada pela autoafirmação, não desvaneceu seu medo interno. A situação exigia que tanto Isadora quanto Carlos fossem transparentes e firmes em relação aos seus sentimentos e à dinâmica do escritório. À noite, após um dia difícil, Isadora decidiu contar a Carlos o que havia ocorrido. Ele escutou atentamente, em sua voz serena, disse que eles teriam que ser cautelosos, mas que não iriam deixar que a opinião dos outros interferisse no que estavam construindo juntos. Com o passar das semanas, Isadora e Carlos começaram a estabelecer pequenas rotinas. Embora tentassem manter um nível de discrição na empresa, os dois encontraram maneiras de se encontrarem fora do ambiente de trabalho. Participavam de eventos culturais na cidade e exploravam novas cafeterias juntos, longe do olhar crítico dos colegas. Entretanto, sempre havia o medo subjacente de que alguém pudesse ver, e isso trazia um toque de adrenalina ao relacionamento deles. Em uma noite, enquanto caminhavam em um parque iluminado, Carlos parou e a olhou profundamente. Isadora, não consigo mais esconder o que sinto por você. Quero que sejamos mais do que momentos furtivos, declarou. Aquelas palavras tocaram o coração de Isadora, que sentiu um misto de felicidade e ansiedade. Ela também queria mais, mas a realidade do trabalho seguia como uma sombra. Juntos, decidiram que precisavam ser abertos sobre a situação, não apenas entre eles, mas também com a equipe. O que parecia ser um desafio intransponível agora se transformava em uma oportunidade de estabelecer um relacionamento sólido, baseado na honestidade e na confiança, ao mesmo tempo que lidavam com as incertezas que viriam pela frente. Após decidirem serem abertos sobre o relacionamento, Isadora e Carlos marcaram uma reunião com a equipe. O clima no escritório estava tenso, mas Isadora estava determinada a enfrentar as consequências. Na manhã da reunião, ela sentou ao lado de Carlos, sentindo seu respaldo. O grupo estava ansioso, e murmurava entre si. Carlos iniciou a conversa, expressando seu respeito por todos e explicando que Isadora e ele estavam em um relacionamento. As reações foram variadas, alguns colegas pareciam surpresos, enquanto outros demonstravam apoio. Isadora sentiu-se um pouco nervosa, mas quando olhou para Carlos, percebeu que estavam juntos nessa. As dificuldades enfrentadas juntos, e a sinceridade da abordagem, lograram um sentimento de lealdade crescente na equipe. Carlos e Isadora explicaram que continuariam a manter um ambiente profissional, mas que estavam prontos para trabalhar em conjunto, superando os desafios que aparecessem.
Ao final da reunião, o clima começou a mudar lentamente, com algumas colegas até elogiando a coragem do casal. Isadora saiu da sala sentindo-se mais forte do que nunca, aliviada por ter quebrado a barreira da dúvida. Agora, era hora de criar um novo capítulo em sua vida profissional e pessoal, onde o amor e o respeito contínuos não seriam apenas parte de sua história, mas uma nova maneira de interagir com o mundo ao seu redor. Os dias após a reunião trouxeram uma nova dinâmica para Isadora e Carlos. Embora alguns colegas demonstrassem suporte, outros mantinham uma postura crítica, fazendo comentários discretos que Isadora tentava ignorar. Ela decidiu que era necessário não apenas viver o amor que sentia por Carlos, mas também se solidificar como uma profissional competente diante das adversidades. Em uma de suas reuniões de projeto, Isadora se destacou ao apresentar uma ideia inovadora, que foi muito bem recebida. Carlos a parabenizou na frente de todos, ressaltando sua dedicação e talento. Aquela validação foi um remédio para suas inseguranças. Gradualmente, ela começou a notar que as murmurações estavam se aquietando. As especulações sobre o relacionamento começaram a ser deixadas de lado à medida que seus talentos eram reconhecidos. Junto com Carlos, Isadora se comprometeu a brilhar em seu trabalho, mostrando que eram mais do que um casal, eram uma equipe. A confiança cresceu e com ela, a habilidade de Isadora em se afirmar cada vez mais firmemente na empresa. Quando um projeto desafiador chegou, Carlos confiou a Isadora uma parte crucial, demonstrando a todos que o amor e o respeito entre eles eram inabaláveis. Isadora sentiu que, aos poucos, estava se estabelecendo como a profissional que sempre desejou ser, mostrando que seu relacionamento com Carlos era apenas uma parte do que a fazia tão especial. Com o passar do tempo, Isadora e Carlos enfrentaram novos desafios, mas seu amor continuava forte. Após algumas semanas de adaptação na equipe, resolveram planejar um fim de semana em um resort para fortalecer os laços. A ideia de se distanciarem da rotina e do ambiente de trabalho animou ambos. Ao chegarem ao resort, foram recebidos por um ambiente mágico, onde o som das ondas do mar e a brisa fresca eram um cenário perfeito para um momento a dois. Durante aqueles dias, puderam relaxar, trocar sorrisos e mergulhar em conversas sinceras sobre os sonhos e planos futuros. Carlos compartilhou histórias de sua juventude, enquanto Isadora mostrou sua visão de futuro, incluindo o que esperava de sua carreira e vida pessoal. Naquela viagem, as conversas profundas e os momentos de descontração ajudaram a fortalecer ainda mais a conexão que estavam construindo. Eles decidiram que o relacionamento era algo que desejavam cultivar, mesmo com a consciência dos desafios que poderiam surgir. Para Isadora, os riscos de um relacionamento com seu chefe pareciam menores quando sua felicidade estava em jogo. Depois daquele fim de semana, ambos voltaram para casa revitalizados e mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar a vida com um novo ânimo. A certeza de que poderiam compartilhar não só momentos românticos, mas também desafios pessoais e profissionais trazia um otimismo renovado ao cotidiano deles. Embora os dias de tranquilidade tivessem sido revigorantes, o cotidiano de Isadora e Carlos no trabalho estava começando a se tornar desafiador novamente. Com o sucesso do projeto em mídia social, novos desafios surgiram e a competição na empresa aumentou. Alguns colegas passaram a ver Isadora como uma ameaça ao cargo de Carlos, e a tensão começou a se manifestar novamente. Ela estava ciente das conversas que circulavam ao redor. A inquietude começou a incomodar Isadora, que se questionava se algum dia poderia ser vista apenas como uma profissional e não como a namorada do chefe. Decidida a mudar essa percepção, ela decidiu trabalhar ainda mais, indo além do que esperavam dela. Com o apoio de Carlos, apresentou novas ideias que a destacaram perante a equipe. Cada pequeno sucesso foi um passo significativo para reconstruir sua imagem profissional. Carlos, por sua vez, sempre a apoiou, acreditando que sua contribuição merecia ser reconhecida por si só, independentemente de seu relacionamento. Juntos, eles se concentraram em manter um ambiente saudável e colaborativo. Durante uma reunião, Isadora planteou uma proposta de projeto inovador, e, percebendo a tensão que havia, pediu a palavra. Aquela apresentação foi um divisor de águas, seus colegas ficaram impressionados e começaram a ver Isadora numa nova luz. Gradualmente, seu valor estava sendo reconhecido,
e a confiança de Carlos em sua habilidade permitiu que a equipe se unisse por um objetivo comum. Isadora finalmente se sentia como uma profissional respeitada em seu ambiente de trabalho, e, com o apoio incondicional de Carlos, sabia que poderiam continuar a enfrentar desafios juntos, se tornando mais fortes a cada passo. A história de Isadora e Carlos nos ensina que o amor pode florescer em meio a desafios, mas é a transparência, a confiança e o respeito mútuo que sustentam uma relação saudável, especialmente em ambientes complexos como o de trabalho. Agora, queremos saber de você. Que tipo de história você gostaria de ouvir a seguir? Romance, drama, superação? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acha que um relacionamento entre chefe e subordinado pode ser bem-sucedido, ou ele sempre traz riscos e complicações? Quais são suas opiniões sobre esse tema? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder o próximo vídeo, onde traremos mais histórias inspiradoras. Até a próxima!